Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos mais uma vez aqui. Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a minha esposa Eleusa Cristina, editora Autografia. Bem amados, hoje é dia 10 de outubro, 10 de novembro de 2018, já estamos se encaminhando para 2019. Já nasceram de janeiro, do dia 1º de janeiro até hoje, dia 10 de novembro, mais de 120 milhões de novas gerações que estão chegando na Terra. Hoje eu vou estar respondendo uma internauta e outros internautas também que têm a mesma dúvida, tá? Evangélicos inclusive, que se ouve-se falar muito sobre Deus está colhendo. Eu vou estar respondendo a você o que é isso, o que significa isso, tá? Eu queria agradecer aos inúmeros comentários e perguntas de alguns internautas. Umas eu respondo, outras eu não tenho resposta. Muitos conhecem a minha história, da minha esposa, 2 filhos que partiram deste mundo em menos de 3 anos, sem contar irmão, parentes, amigos, etc. Bem, mas esse não é o caso. Mas o que nos sustentou foi Deus através dos fenômenos em que nós vivemos, que se tornou, que era sobrenatural no início, e hoje já é uma coisa natural na nossa vida. Nos ajudou a superar sem ter que entrar em depressão, passar por um suicídio, né? Ou entrar nessa linha, e graças ao papai, não só nós se superamos, como temos ajudado muitas, inúmeras pessoas a superarem. Cada um vem a esse mundo com um propósito, não é verdade? Então hoje eu vou estar compartilhando aí o comentário do Marcos Galvão. Oi, pastor. Fico muito feliz pelo Senhor nos ensinar. O Senhor está me ajudando muito. Um grande abraço para o senhor e esposa. Deus os abençoe. Bem, Marcos, gratidão aí. Depois, numa outra oportunidade, eu leio outros comentários. Bem, amados, novas gerações chegaram, como eu acabei de falar. Vamos refletir no que eu vou falar agora. E a pergunta é justamente sobre Deus está colhendo. Então, a prima de uma irmã da igreja, amiga minha, veio a óbito. Então chegaram para ela e falaram que Deus estava colhendo. E ela assimilou aquilo e guardou com ela. Opa, Deus está colhendo. Aí veio falar comigo, pô, pastor, Deus está colhendo muita gente. Mas irmãos, às vezes nós agimos por impulso. No outro dia eu estava explicando sobre aquela passagem de Jó, lá em 1 Jó, se eu não me engano, que Jó, ele no momento de tribulação e aflição, porque estava passando por várias situações, inclusive seus filhos, que também partiram, ele declara que Deus deu a ele e Deus tomou. Então eu levei isso para um amigo meu e nós conversamos sobre o assunto. Então eu passei para esse amigo a visão. Irmão, leia de novo a palavra. Quem falou aí? Foi Deus ou foi Jó? Então ele tinha observado que quem estava falando era Jó, não era Deus. Então foi um lamento de Jó num momento de aflição. Como tem pessoas que no momento de aflição não só se lamenta, como às vezes pensa no suicídio, né? Entra em depressão, pensa pensa em tomar remédio para morrer, que é suicídio, né? Pensa em situações, pensa em sumir, desaparecer. É o momento da pessoa, não é Deus. Ou às vezes ela fala. Então ali, como foi relatado, você observa que foi Jó que falou. Não foi Deus que falou para ele, eu te dei, eu te tomei, não. Foi Jó
que falou aquilo. Porque isso leva até num sentido, como eu já vi, de revolta da pessoa. Que negócio é esse? Deus me dá, Deus me toma? Primeiro lugar, o que temos não é nosso. Começa por aí, né? O que temos não é nosso. Você trouxe alguma coisa, é questão de raciocinar. Eu sempre costumo falar que os nossos vídeos são gravados com raciocínio lógico. Então vamos parar para analisar. Trouxemos alguma coisa para esse mundo em que nós estamos físico? Trouxemos o nosso ser. É quem nós somos, o nosso ser, o nosso espírito, tá? Que Deus nos criou, o Papai nos criou, com o propósito de nos ajudar. E temos que aprender, temos que evoluir, temos que observar num todo. Então, observando, você trouxe alguma coisa para cá? Não. Vai morrer o corpo físico, vai voltar ao pó. O espírito volta a Deus, como Salomão fala. Lá no início de Gênesis também, Adão era só um boneco. Passou a ter vida quando foi soprado sobre ele, colocado sobre ele, o que? O espírito, a alma vivente, uma alma que vive. Então vamos parar para analisar. Estamos em que, pessoal? Evolução, crescimento, tá? E aprendendo. Desde o início de Adão, Adão morreu, Eva morreu. Todos passaram pela morte. Até Enoque, tá? Se eu não me engano, é no livro de... Tem um livro, não é Tanakh, não. Tanakh é o nome de um amigo meu. No outro dia eu falei Tanakh. Tem um livro judaico que ele deixa claro que a interpretação na Bíblia nossa, na nossa Bíblia, isso daí já está cheio de erro de tradução. Né? Tem se encontrado aí de interpretação, tradução, quando foi traduzido para português, para inglês, né? Então na Bíblia judaica deles lá, mostra claramente que Enoque e Elias passaram pela morte física. Por quê? Moisés já está comprovado, tem cristão que nem sabia disso, eu mostrei dentro da Bíblia. Vários irmãos aí que eu mostrei que se calaram na hora. Entendeu? Então quer dizer, e se achava, não, que Moisés e tal. Eu mostrei dentro da Bíblia que o próprio Deus, ali foi Deus. Ele fala como se fosse Deus. Né? Que ele veio, enterrou, isso daí é outra coisa que a gente tem que analisar. Tá? Mas ele mesmo diz que ele veio e enterrou Moisés. Tá? Então vamos parar para fazer uma análise geral. Se Deus não faz acepção de pessoas, os próprios apóstolos falam isso, os profetas dão vários exemplos disso, Davi, Salomão, Jó, fala que todos têm que passar pela morte. Não tem esse negócio de acepção, mas porque são as duas testemunhas. As duas testemunhas que diz lá em Apocalipse, pessoal, não traz quem é a testemunha, nem fala quem é o personagem, não dá detalhe, nada disso. Essa questão de Enoque e Elias, isso daí foi uma suposição de alguns teólogos. Hoje eles nem falam mais nisso. Aqueles teólogos que se aprofundam mesmo, já estão há muitos anos, nem falam mais sobre esse assunto. Porque a Bíblia não diz, não dá referência nenhuma de quem é. Tá me entendendo? Já está até acontecendo muita coisa, as pessoas não estão nem percebendo. Tá? Então o que acontece? Existem muitas simbologias na Bíblia também. Mas dentro desse assunto, Adão morreu, Eva morreu, Noé morreu, todos passaram pela morte física. Então Deus está colhendo o que desde o início? Não, pessoal, vamos cair na real. A terra é uma passagem do ser a qual somos. Esses dias eu estava explicando, irmão, sobre o arrebatamento, que não tem lógica. Sentei, mostrei a ele direitinho, conversamos. Na mesma hora ele pegou. Ele falou, pastor, é questão de justiça. Agora eu entendi o que o senhor falou. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é injusto nem é infiel. Todos têm que passar pela morte física. Mas por que todos? Né? Às vezes a gente fala assim, eu estava explicando, irmão, há poucos dias, irmão, nós não somos o corpo, nós só estamos nele. Estamos aprendendo, se conhecendo. O reino de Deus
mora dentro de nós. Jesus falou isso, o reino de Deus está dentro de vós. Como quem diz assim, vocês ainda têm que aprender muito, vocês ainda não se conhecem. Por isso que a terra é uma passagem. Então não existe esse negócio que Deus está colhendo, porque está colhendo então desde o início. Outra prova de que não existe isso. Estão chegando gerações novas, acabei de falar no início. Eu tenho falado nos meus vídeos, 120 milhões de novas gerações. E tem gente essa hora que está indo embora. A essa hora tem gente que está indo embora. Ah, Deus está colhendo? Não, irmãos. Viemos com propósito. Salomão, ele deixa isso claro. A Bíblia, se você não montar num sentido espiritual ou extrafísico, tá? Que é fora do corpo, você que tem experiências, como eu tive várias e tenho até hoje, tá? Se você não montar, tá? Anteontem mesmo eu estava numa cidade, não, ontem, né? Ontem, dia 9, eu tive uma experiência numa cidade celestial, que em outras religiões se fala, ou filosofias, né? Ou até 100 religiões e filosofias, as pessoas têm experiência e falam cidades astrais, tá? E eu tive essa experiência. Então o que acontece? Se você fazer uma avaliação, começar a observar tudo ao teu redor, aí você vai abrir a sua mente e vai entender claramente, que aqui é uma passagem e que não existe morte. A morte, ela está no nosso vocabulário porque a gente vê alguém morrer. Mas já existem pessoas que estão se vendo fora do corpo, com inúmeras experiências, tá? Então isso daí você vai aprendendo, vai observando. Às vezes você vai numa escola, né? Por exemplo, você vai numa escola. Aí você chega numa escola ou numa faculdade, meu Deus, é muita matéria. É muita matéria, é muita. Mas você tem que se dedicar para você ir passando nos períodos. E vai completando. Tem gente que tranca, porque não está tendo tempo de se dedicar, aí depois volta de novo. Mas aqueles que seguem, né, vai se dedicando, vai se especializando, vai estudando, vai buscando. Aí eu vou te dar um exemplo. De tudo que ela aprendeu naqueles, vou botar aí 6 períodos, 8 períodos, passa-se 10 anos. Perguntar a ela, se ela aprendeu verdadeiramente, ela vai lembrar de algumas coisas. Nem tudo ela lembra, mas lá no subconsciente dela está guardado. Mais à frente pode ser que ela lembre. Mas por quê? Porque ela estudou. Agora imagine a vida. Ou vou além, tá? Vou além. Imagine a vida do espírito, que é eterno. Não tem fim. Ou imortal, não morre. É um ser, é uma energia, ao qual nós somos. Imagine a vida de um ser espiritual. Como que deve ser e viver na eternidade? Quantas vezes e em quantas funções ele atuou? Tá me entendendo? Outro detalhe, ele não é burro, ele tem consciência, ele é a consciência. E ele não tem desejo de aprender, de conhecer, de explorar. Olha o planeta Terra. O planeta Terra é físico. É uma experiência física que ele vem ter. Tá? Porém, aqui muitas das vezes se perde. Como numa missão que você vai e você se perde numa missão. É questão de raciocínio. Então eu cheguei a garantir para esse amigo meu, falei, ó, você vai ver entrar 2019, 2040, 2050, vai entrar, Israel vai fazer 60, 70, 80 anos, você não vai ver o arrebatamento. Que isso? Eu falei, você vai lembrar de mim, você vai ver a evolução. Tá me entendendo? Talvez você não pegue, mas seus filhos vão pegar carro voando, né? Imensos prédios, elevador flutuando, tá? Elevador flutuando. Não é preso a nada não, flutuando em determinados prédios. Talvez você vai pegar o teletransporte, de se teletransportar de um lugar para o outro. Talvez o seu filho, ou ele não, mas o filho dele,
ou um neto ou bisneto dele. Tá me entendendo? Evolução, tá? E isso já vem acontecendo desde o início. Então, não existe esse negócio que e Deus me deu, não, e Deus me tomou. Viemos com propósitos. Não existe esse negócio de que Deus está colhendo. Não tem lógica, porque se está chegando gente nova, abre a mente, vamos expandir a consciência. Hoje a expansão da consciência, existe até cursos para isso. Já estão se espalhando no mundo inteiro. Se você não sabe, nos Estados Unidos, que é primeiro mundo e muito evoluído, um dos países mais evoluídos do mundo, junto com o Japão e China, que está também nesse progresso, se você raciocinar e parar para olhar e observar a Alemanha também, entre outros aí, o Brasil vai entrar nesse nível também. Se você observar, começar a observar num todo, você vai ver que essa visão que eu estou te passando, para você pode ser nova, para outras pessoas já é antiga. Tá bom, amado? Então não existe esse negócio de Deus estar colhendo, tá? Porque se ele está colhendo, está chegando gente nova, não. É porque cada um vem com um propósito. E Salomão falou isso, como eu disse, né? Voltando ao assunto, Eclesiastes capítulo 3. Se você montar a Bíblia todinha, que é um quebra-cabeça, aí você vai entender os processos e por que tem acontecido essas coisas, tá? Um outro detalhe que tem pessoas que já me perguntaram, tá? Que eu vou aproveitar o ensejo agora para falar sobre mas a violência está crescendo, a população está crescendo, tá? Cabe a nós fazermos a nossa parte, porque existem lugares aí, países aí, que está acontecendo ao contrário, a violência está diminuindo porque as pessoas estão tendo mais consciência. Tem países aí, tá, que antigamente, se o cara entrasse no transporte, não estava nem aí. Agora não. Agora não só tem lugares separados, como tem pessoas que nem sentam naquele lugar, que sabe que é para deficiente especial. As próprias pessoas não sentam ali, vai em pé, mas não senta ali. Isso chama-se o quê? Evolução na consciência. Então tem países aí que estão tão evoluídos que as pessoas, sabe? Tem países aí, por exemplo, em poucos dias eu vi uma matéria dos Estados Unidos que atores que entram em metrô andam normal nos Estados Unidos. Pessoas olham, dão um bom dia, coisa normal. Fulano de tal. Isso é questão de consciência. Ele tá lá, sentado ali, aquele cara ali, pô, gostei do filme. O máximo que eu posso fazer, pô, aí, gostei daquele filme, hein? Mas que me deu, tá me entendendo? E isso está evoluindo, cada vez mais vai evoluir. Não tem como fugir, e vai entrando, e vai saindo, e vai continuar a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Então não tem esse negócio de Deus está colhendo. Não, viemos com propósito, Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há um propósito debaixo do sol. Tá bom, amados? Gratidão a todos aí. Meu WhatsApp, enquanto eu estou por aqui pela terra, é 21 986 31 6630, tá? Facebook Livro Entre o Céu e a Terra, página Projeto Vitória Cristina, página Superação, página Vida é para Viver, página Morte Física, para mostrar que a morte é só física, nós não somos o físico, né? Somos o espiritual. Eu já me vi lúcido saindo do corpo 8 vezes. Agora, em outros lugares eu tive várias vezes, né? Tive várias e várias vezes, né? Estamos indo já para o terceiro livro, já está finalizando, né? Acredito que até o final de 2018 agora já está finalizado o terceiro volume do livro Entre o Céu e a Terra. Um outro detalhe, no YouTube, canal Projeto Vitória Cristina e canal Douglas Cavalcante. Tá bom, pessoal? O tempo vai te mostrar. Já está mostrando muita gente, tá? Tire a essência sempre do que você lê. Procure tirar a essência. Tem muita coisa que você tem que tudo você tem que analisar com lógica e sentido. Por exemplo, ninguém para nesse planeta, mas também chega toda hora gente nesse planeta. Chega e sai, chega e sai, chega e sai. Então, faça uma avaliação disso, tá? O tempo vai passando, você vai envelhecendo e continua chegando gente. Então, raciocina, tá?
e você vai abrir a mente, você vai entender muita coisa, tá bom? Tem coisas que eu não posso falar hoje, lá na frente eu vou falar, você vai entender. Tá? Você buscando, faz o que Jesus falou, buscar e achareis. Eu imagino quanto que Jesus queria falar tanta coisa naquele tempo, mas não podia falar porque ainda não era o tempo de falar. Há 2000 anos atrás, não era o tempo, tá? O tempo é agora de começar a abrir muita coisa que estava em oculto, que estava guardado. Esse é o tempo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Não sei em que ano você está vendo, 2100, século 22? Opa! Século 22 é show, hein? Com certeza vai chegar o século 22. Já deve ter carro voando, já deve ter até descoberto já outros mundos físicos já. Acredito que você que está assistindo 2100, 2101, né? Século 22, já estar vendo alguma coisa nesse sentido já. Tá bom? É uma mensagem do passado para o futuro. Um forte abraço. Shalom Adonai.